Hoje um tema bem polêmico, né? Deveres políticos do cristão. Mas você precisa entender que todos os deveres, eles têm como base o amor. Se você tem amor dentro de você, você consegue seguir todos os preceitos, independentemente do lugar que você está. Eu queria até o blazer, gente. Falei, vai pegar fogo isso daqui hoje, um tema polêmico. Então vou estar só de camiseta, mais à vontade. Brincadeira, gente. Já foi lido aí o texto principal, né, de Romanos 13, de 1 ao 7. Um capítulo inédito em relação às cartas daquilo que Paulo escreveu. Paulo deixou para a gente diversos ensinamentos. E no que se refere a esse tema polêmico, ele trouxe para a gente com muita propriedade, com muita maestria. Para não ficar sem ler um texto aqui na nossa abertura, eu trouxe 2 textos para lermos aqui, para poder solidificar aquilo que vamos falar. Estamos hoje estudando a lição 11, que tem por tema deveres políticos do cristão. Será que você, como cristão, pode se associar com a política? Vamos aprender um pouco sobre isso nessa manhã. Será que política e religião, elas se misturam? Será que no estudar da Bíblia a gente consegue contemplar nós como cristãos dentro da política? Ou isso é apenas um sofismo? Ou isso são apenas ideias de pessoas que querem ou a gente muito dentro da política ou a gente na dicotomia muito fora da política? Vamos aprender um pouco sobre isso. Eu queria falar para vocês como uma abertura aqui nessa manhã, de que você precisa começar a olhar e enxergar a Bíblia não como um livro religioso, mas se olhar para a Bíblia como um livro que é o manual do homem, o manual da humanidade. Deus, como o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Eu estou numa vibe de estudos, de poder tentar olhar para a Bíblia dessa ótica, e quanto mais eu me deleito, quanto mais eu me contemplo no estudo da palavra de Deus, eu vejo que para tudo o que eu preciso vencer aqui na vida, eu preciso ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Sabe uma questão importante? A primeira vez que se trouxe o dever de fidelidade conjugal entre homem e mulher, está na Bíblia. E já foi pauta de lei, do dever de relacionamento conjugal no que se refere à fidelidade. A infidelidade já foi crime no passado, com base em quê? Na palavra de Deus. Quando a gente vai estudar em relação a aumento de pena pelo fato de crime estar associado a pais e filhos, filhos para com pais, a gente vê de que a Bíblia já fala em relação a esses temas. Então, quando a gente para poder enxergar a Bíblia como um manual do homem, a gente começa a enxergar de que muito no Estado democrático do direito está associado àquilo que a Bíblia traz de ensinamentos para a minha vida e para a sua vida, tá? Vamos ler aqui 2 textos para ilustrar, como eu falei, como abertura aqui dessa aula de hoje, tá bom? Abre Mateus 22, 21, depois quero ler aí Romanos, mais uma vez, 13 e 7. Mateus 22 e 21, né? Jesus dá uma resposta aos fariseus por causa do poder político da época. Fala o seguinte, ó: dá-lhes eles de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Romanos 13, 7, né? Já lido aqui hoje, diz o seguinte: portanto, dai cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. No mundo que nós vivemos hoje, existe um contexto para que você possa ter uma liberdade. Existe um contexto para que você possa ter uma paz de segurança. Bem sabemos que existem países que essa paz de segurança é mais forte do que o nosso país, por exemplo, aqui o Brasil, onde a gente fala e sabemos que sempre existiram diversas crises, corrupção e etc. Mas nós temos hoje uma sensação de paz, em especial nessa cidade chamada Goiânia, porque temos um governador que investe nessa questão da segurança. Tudo isso só é possível porque estamos diante de um Estado democrático do direito, onde ele se organiza em municípios, estados, né, e como órgão federal. Então, para que você possa ter uma vida hoje como você tem, é necessário uma organização. O problema é que quando a gente olha para a política, a gente não consegue enxergar às vezes o contexto bíblico de que se
de que essa organização, ela sempre vem existindo e passando de geração em geração como comandos da palavra de Deus. É tanto que sempre que o povo de Deus estava junto, ele levantava um líder para que pudesse estar conduzindo aquele povo a algum lugar, a alguma verdade, e sempre existiram normas que ditaram o caminho da população, para que você não precisasse viver sempre carregando armas, né, dentro do seu carro, do seu dia a dia, dentro da sua casa, para que você pudesse proteger o patrimônio. É como se nós terceirizássemos aquilo que o Estado faz com a gente, pagando tributos. Não vamos discutir aqui a respeito do tributo, se é alto, se é baixo, né, se é muito, se é pouco, se temos retorno. Mas o que importa para a gente entender é que a Bíblia sempre guiou todos os caminhos da humanidade, inclusive na formatação do que existimos hoje em relação a vivermos em comunidade. Basta a gente poder pegar todos os escritos. E eu posso afirmar para vocês de que, por mais que o Estado seja laico, mas você, como político, cidadão, você tem direcionamentos que condizem com a sua realidade, pelo fato da sua criação, pelo direcionamento da sua família, que vai lhe levar para um conceito que ela entende como conceito base para a sua vida. Nós cristãos temos um direcionamento, a cultura judaico-cristão. Então nós ensinamos aos nossos filhos os preceitos daquilo que nós aprendemos ou recebemos como cristãos. Nós aprendemos que, para a gente como cristão, eu posso casar com uma única mulher, e a mulher com um único homem. Ok? Na criação dos filhos, eu ensino meus filhos num caminho com base na palavra de Deus. Isso é o que influencia dentro da política. Quando você se afasta da política, você permite que pessoas que não comungam dos preceitos que você segue da palavra de Deus, eles possam imputar para você, através do Estado Democrático de Direito, a forma de pensar deles. O fato do Estado ser laico quer dizer o seguinte: o Estado ele não tem uma religião como preferência. Mas os cidadãos que compõem esse Estado, eles vão ter formas diferentes de pensamento. E são essas pessoas que têm pensamentos diferentes, que vão estar como representantes do povo, para poder formar leis ou atualizar a legislação, para que você possa conviver nesse Estado democrático de direito. É por isso que Paulo, quando vai trazer aí, de forma muito importante no capítulo 13, ele fala do dever que nós temos de poder nos comportarmos, ou melhor, como nos comportarmos diante dessas autoridades. Porque não tem como existir um governo se não existirem autoridades como representante para aquele povo. É por isso que existem magistrados, para que possam proferir sentenças em relação àqueles que fazem aquilo que está errado, conforme os olhos da lei, seja em qualquer época ela venha existir. É por isso que a política ela é formada, ou melhor, é por isso que a política deveria ser formada por bons gestores. Porque a arte da política está na arte de eu ser um bom gestor em prol de uma coletividade. Mas o ponto principal aqui resumido é, as pessoas que vão representar você, elas expressam, elas são espelho daquilo que você crê, daquilo que você segue, não como religião. Não misturem a religião, mas sim em relação a preceitos para a sua vida. Aí existem algumas perguntas que eu trouxe aqui, que falam o seguinte, ó. Equívocos dos cristãos sobre a política. Isso aqui é apenas um prelúdio, para que a gente possa entrar no tema propriamente dito, para que nós possamos começar a ter um senso crítico, se a igreja deve ou não começar a se relacionar em relação à política. Quando eu falo igreja, não é a instituição catedral da família, mas você como cidadão. Porque você está resguardado por um direito constitucional de que todos são iguais perante a lei. E os direitos, eles são para a coletividade. Mas o problema é que hoje temos vivido uma geração que tem tido tolhida o seu direito de voz. Amém? Eles querem imputar na gente, por exemplo, de que eu preciso aceitar o homossexualismo.
E se eu vivo num Estado democrático do direito, eu preciso de fato aceitar de que um homossexual possa praticar os atos homossexuais. Mas eles não podem querer me obrigar de que eu possa querer dizer que isso é certo perante a minha ótica, não como religioso, mas como cidadão. Porque é uma questão de cidadania, e eu posso me expressar da forma que eu quiser. É por isso que a instituição religiosa, ela tem que se abster a respeito das discussões de alguns temas. Mas nós que compomos essa instituição, precisamos cada vez mais exercer o nosso direito de voz em meio à sociedade. Estão conseguindo compreender? O problema é que se criam alguns estigmas, alguns bloqueadores para que você não possa participar daquilo que define sim a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família como um todo, a vida do seu ambiente de trabalho, um contexto como um todo. E você tem se afastado por causa de alguns equívocos. Por exemplo, primeiro equívoco que se tem, e eu vou ler alguns textos da Bíblia para poder consolidar a minha palavra. Olha só, primeiro equívoco que os cristãos cometem no geral: a política é do diabo. Eu vou ler apenas aqui o texto de Romanos 13, 2, para não ler do 2 ao 7, para não ficar cansativo, que diz assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Depois ele passa no texto a falar dos governantes, dos magistrados e etc. Quando você se coloca diante daquilo que foi Deus que instituiu, você se torna rebelde diante desse contexto. Como é que a política é do diabo? Se aquilo que nós vivemos dentro do contexto, ele tem muito do que a Bíblia ensinou para uma guarida, para trazer proteção para a sua vida. Quando eu estava a estudar sobre esse tema, eu me lembrei de um texto muito conhecido, de uma história muito conhecida. Certo dia, Abraão e Ló, eles têm uma certa discussão, por causa de um crescimento de ambas as famílias. E Abraão fala assim, para onde você for, eu vou para o lado oposto. Pega a tua família, tuas coisas, teus bens, tudo que você tem. Ló olha para um lugar, achou bonito, achou atrativo, mas ele não conhecia como eram os costumes daquele povo. E ele escolhe ir para onde? Para Sodoma. Abraão segue sua vida para o lado oposto. Ele tinha o governo da sua casa, ele tinha o governo daquilo que representava como propriedade dele, e por aí vai. Lá na frente, a Bíblia traz um relato de que Ló tinha perdido tudo, porque um povo foi lá, entrou na sua cidade, roubou tudo, levou alguns dos seus aí para poder servirem como escravos. Abraão toma conhecimento. O que é que ele faz? Junta os seus que ele tinha, para poder o quê? Remir o seu sobrinho e poder pegar de volta as suas propriedades. Agora imagine um contexto nós aqui. Se nós tivéssemos que viver no Estado Democrático do Direito, hoje nós estamos aqui, onde você tivesse os seus familiares, de poder estar o tempo todo, fui saqueado. Eu vou lá, pego de volta. Fui saqueado, fui roubado. Eu vou lá agora e faço justiça com as próprias mãos. Será que esse contexto de mundo que nós vivemos aqui hoje, ele seria possível de existir? É por isso que a Bíblia ela vem trazendo conduções para que o governo pudesse existir sobre a sua vida. O problema é que quando você olha assim, um governo mau te impondo algo, você acha que não existe um poder permissivo de Deus, porque todas as coisas estão sobre a sustentação de Deus. Aí eu me lembro de uma outra história, do período dos juízes. O povo era governado e gerenciado, direcionado pelos juízes, um representante de Deus aqui na terra. Mas sempre que o povo fazia o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor, de Deus, ele permitia que um povo que tivesse mais pecado, viesse o quê? Subjugar, oprimir, para que esse povo pudesse lembrar de quem era o Deus Todo-Poderoso e os feitos que Deus já tinha feito sobre a vida dele. Aí Jesus fala o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As dificuldades e problemas do mundo, elas sempre vão existir, mas sempre sobre um controle, aleluia, principal da parte de Deus sobre a sua vida.
Os contextos do que o povo vivia na era medieval, eles eram muito piores do que aquilo que nós vivemos hoje. É por isso que esse controle de governo precisa ser respeitado por mim e por você. Só que tem uma dica aqui, antes de entrarmos propriamente dito na nossa revista de EBD. É que, por mais que a lei dos homens precisem ser seguidas, cumpridas, honradas, mas você precisa ter a sensibilidade se essa lei vai de encontro com a lei de Deus. Aí eu trago outro exemplo para vocês. Quantos aqui lembram da história de Daniel? Daniel, ele tinha um hábito que todos nós deveríamos ter, de orar todos os dias, em diversos momentos desse dia. E foi baixado um decreto para que ele não pudesse mais se relacionar, buscar a Deus em oração, contar os seus problemas a Deus. E ele fez o quê? Foi fazer protesto, foi para lá tomar as dores em relação àquele que exercia autoridade sobre a sua vida? Não, ele simplesmente continuou com os seus hábitos de oração, porque ele sabia que, diante dessa escolha, ele precisava se apoiar no alicerce principal da sua vida, que era o Deus Todo-Poderoso, que tinha um controle sobre todo aquele povo, sobre toda aquela nação. E ele continuou fazendo o quê? Orava com base no seu costume todos os dias. Ele recebeu penalidade? Recebeu. Mas por ele ter escolhido a lei de Deus, Deus trouxe para ele uma guarida diante daquela escolha que ele fez diante de seguir, estar alicerçado na lei de Deus sobre a sua vida. Tá certo? Então, a política do diabo, lemos aqui que não, porque essa forma de governo, ela é instituída para poder lhe trazer proteção. Segundo equívoco dos cristãos, que falam o seguinte, ó: o mundo não tem nada para o povo de Deus. Meu irmão, onde é que você vive? Qual o mundo que você vive? O problema é que tem muito pastor aí misturando, de que o mundo do contexto espiritual, ele é apenas único para a vida de muitos pregadores que ensinam a palavra de Deus. Só que eu preciso entender que existem contextos de mundo, e você está inserido no mundo chamado planeta Terra, que tem leis internacionais, e que tem leis que se afunilam no estado que você vive, no estado internacional, que tem por nome país, Brasil, que tem leis que se afunilam para o seu estado, Goiás, e para o seu município, Goiânia. E você precisa entender de que esse mundo é o mundo do contexto que você vive. Eu não estou aqui falando de que no mundo jaz o maligno. No mundo existe a forma que Satanás quer impor a forma de governo dele no mundo. Mas esse mundo que você vive, que não é onde jaz o maligno de você buscar as coisas de Satanás, você precisa estar sujeito, sim, às coisas desse governo, e entender de que você, como povo de Deus, recebeu um mundo para que você pudesse cuidar dele, lavrar dele, preparar ele para as próximas gerações. Vamos para a Bíblia. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Vamos mais um. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos aos filhos dos homens. Aí existe um outro contexto aqui. Se você está num mundo onde o mundo está tendencioso para as trevas, qual a diferença que você tem feito nesse mundo? Porque é no mundo que você precisa fazer a diferença. Vamos a mais dois textos aqui. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz. Quem é luz? Quem é luz? Fala mais alto, fala assim: eu sou a luz que vai alumiar e mudar esse mundo, que vai transformar o município que eu estou, que vai transformar o meu estado, que vai transformar o meu país. Você
tem o dever de influenciar as pessoas que estão ao seu redor, para que eles possam enxergar em você a luz que Cristo colocou em você, para que os outros possam brilhar igual a luz de Cristo brilha em você. Ser político é influenciar aos outros a respeito da minha visão. Por que você segue o político A, B ou C? Porque ele se associa com aquilo que você entende como projeto de vida para você e para a sua família. Aí olha o que o texto diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ora, se o mundo não tem nada para o povo de Deus, por que você tem que ser luz nesse mundo? Então o mundo tem sim muita coisa, e o mundo precisa ser transformado pela forma de vida que você tem vivido. Aí vem a pergunta: será que as tuas práticas exercidas nesse mundo têm de fato influenciado conforme a palavra de Deus? Manual do homem? Não precisa responder, tá? Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, olha só, no meio, vou repetir, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Ei, quem é a luz por excelência? É Jesus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando a luz precisava aparecer naquele contexto, de iluminar para que tudo pudesse ser criado, é como se Deus desse um cutucão assim, ó: ô, Jesus, verbo, chegou a tua vez. E ele não criou a luz, ele disse: haja luz, porque a luz por excelência já existia na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que lá em João, quando vai trazer quem é esse Cristo, fala que esse verbo era luz. É por isso que lá em Apocalipse, fala que não haverá nem sol, nem lua, porque a luz por excelência vai estar lá acesa durante toda a eternidade, para que não possa haver mais trevas. E você é comparado a essa luz de Cristo, porque a forma como você caminha nesse mundo precisa expressar essa luz que habita dentro de você, através do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Se o mundo precisa de amor, é porque está faltando amor em mim e em você, porque somos nós que precisamos iluminar o mundo, o contexto, o ambiente que eu estou vivendo. A luz que brilha dentro de mim como salvo na pessoa de Cristo Jesus, precisa iluminar o meu ambiente de trabalho, em meio às pessoas que estão ao meu redor, dentro da minha casa, no meu relacionamento conjugal, na criação dos filhos e por onde quer que eu venha a passar. É por isso que nós temos uma importância gigante em meio a esse contexto político. Não querendo afrontar o político que é oposição a você, mas demonstrando para as pessoas que estão ao nosso redor de que a forma que eu aprendi à luz da palavra de Deus é sempre o melhor para a humanidade. É por isso que o cristão, sim, tem que estar inserido na política, respeitando, claro, o que é que você vai exercer dentro dessa política, porque a política, ela tem por conceito principal a arte de governar, a arte de administrar. Então as pessoas que vão governar por você como político, se você não tiver chamado, propósito de Deus para ser esse político, precisam exalar essa luz que existe dentro de você e de que você propaga para essas pessoas que serão seus representantes. É forte, né, gente? Vamos para frente. O Estado é laico. O Estado ele é laico, sim. Mas as minhas convicções como cidadão, ela tem crenças e valores diferentes. Até quando eu vou casar, eu preciso buscar uma pessoa que tenha crença e valores semelhantes ao que eu penso. Porque o jugo desigual vai gerar uma desunidade e pode chegar ao divórcio.
Tudo que começa com DI, ele faz uma ruptura entre pessoas. Divórcio, divisão, duas visões. Não pode existir duas visões de crenças e valores dentro da sua casa. E é por isso que a política precisa ser influenciada pela luz que existe dentro de você. Porque você vai buscar candidatos, ou vai levantar candidatos com esse chamado, com esse propósito, que possam ter as mesmas crenças e valores. O Estado ele é laico, não tem aí religião. Mas as pessoas como cidadãos, eles podem e devem expressar aquilo que eles pensam, aquilo que eles têm como convicções de crenças e valores. Quarto aqui, religião e política não se misturam. Eu coloquei assim, ó, não se misturam quando uma religião tenta impor aos outros de seguir a sua crença. Eu vou trazer para vocês aqui agora, para poder terminarmos esse preâmbulo aqui, algumas contribuições do cristianismo e da reforma protestante para o mundo. E aí você vai responder para você mesmo, tá? Se religião e política se misturam ou não se misturam, ok? Vamos lá. Primeira contribuição do cristianismo e da reforma protestante, né, para o Ocidente e para o mundo. Primeiro, o cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação da Europa e das Américas. Isso é história. Eu fui estudar para poder verificar sobre isso. Hoje o que existe no contexto de formação, e a Europa está perdendo essa base de formação com influência do cristianismo. E já, em cerca de 30, 40 anos no máximo, se a Europa não abrir os olhos, ela vai ser uma nação islâmica, porque o contexto do islamismo, as suas crenças e valores estão dominando o contexto da Europa. Base do cristianismo para nós gentios. A Bíblia nos retrata os feitos, os contos de Paulo para cada um de nós. Então, a influência do cristianismo nas Américas e na Europa foi fortíssimo. E hoje tem tentado a todo custo destruir essas bases e valores. Segundo, vem do cristianismo a proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, da mulher, do idoso, casamento e vida em família. Aí vem a turma da esquerda dizer que direitos humanos pertencem a eles, porque é eles que cuidam das pessoas. Nunca! Nos tempos antigos, existia por costume a matança de crianças, para poder oferecer a outros deuses, em especial o filho, em muitos casos, o filho primogênito. Deus vem e fala, matar criança, não, e gera uma proteção à vida através da criança. Hoje o tema que está em evidência é o tema do aborto. As pessoas querem dizer de que aquela pessoa está no ventre da mãe, viva, porque ela não veio ainda ao mundo, ela pode ter, por vontade própria da mãe, se quiser, matar aquela criança, como se ela não fosse um ser. Mas quando nós pegamos ali a história, ali de Jesus, quando estava no ventre da sua mãe, e encontra ali um parente próximo seu, a Bíblia fala que ambos as crianças começaram a mexer, como se estivessem pulando de alegria no ventre da sua mãe, porque o propósito do Senhor é estabelecido antes mesmo da sua existência, porque Deus só traz ao mundo, ou à existência, através do feto humano, ali na mãe, quando o seu propósito já está predito para poder completar o propósito de outras pessoas aqui na terra. E se eu encerro essa vida dentro, eu não tenho proteção à vida, e eu vou encerrar ali um ciclo de uma pessoa, pelo fato de ela nem ter tido a oportunidade de vir ao mundo. Aí vem essa esquerda aí, querer dizer que não existe vida, a não ser que ela saia do ventre da sua mãe, respirando, como vida. Isso é um absurdo. Então, quem traz proteção à vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso vem do cristianismo. Valorização da criança, mulher, idoso, casamento. Pode pesquisar.
o primeiro lugar onde se viu o dever de fidelidade conjugal, porque através da fidelidade conjugal é que eu crio o alicerce para um casamento duradouro. Está na Bíblia, na palavra de Deus. Ou seja, os valores do cristianismo influenciaram e influenciam até hoje o mundo, sim. Vamos lá, outro benefício de contribuição. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Universidade de Paris, de Bolonha, Oxford, Harvard, Yale, Princeton, todas foram criadas por cristãos, que depois saíram de cena e hoje essas mesmas universidades estão como estão, porque se criou um chavão de que o cristão não pode estar envolvido com a política, só que ele sempre esteve envolvido com a política. Foi por causa da política que um escravo chamado José foi levantado por Deus como governador de todo o Egito, para poder trazer sustentação de comida para uma família do qual viria o leão da tribo de Judá, chamado Jesus Cristo. Foi uma nação estranha, do qual Deus levantou um escravo para poder ser governador de todo o Egito, para que aquela família das 12 tribos de Israel pudessem ter sustentação de vida. E com o passar do tempo, Jesus, da linhagem de Davi, o reino que não teria fim, viesse ao mundo para trazer salvação para a minha vida e para a sua vida. Sempre a política teve as mãos de sustentação do Senhor, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Aleluia, e glória a Deus por isso. Está difícil, pastor? Está ruim? Está. Por minha culpa e por sua culpa, que entregamos a política para Satanás. Ah, política é lugar de bandido, política é lugar disso, daquilo outro. É igual o TikTok, né? TikTok é do capeta. Por quê? Porque você não tem a coragem de poder gravar um vídeo exaltando o nome do Deus poderoso e publicar lá. Porque se todo cristão fosse para dentro do TikTok gravar a palavra de Deus, teríamos bilhões e bilhões de pessoas que ouviriam a palavra de Deus. Mas como você é omisso e só reclama, aí o diabo está tomando conta de tudo mesmo. Aí TikTok é um monte de mulher dançando e rebolando lá, influenciando de forma ruim, a geração presente e talvez as próximas futuras. Isso se você não for a luz que eu já li aqui para influenciar essa geração presente. A política falta e falta muito pessoas com valores, porque por muito tempo as pessoas de bens, escutando essas frases, se afastaram por medo de serem chamados de políticos corruptos e ladrões, onde eles poderiam estar no meio da corrupção e serem luz, e gerar projetos de lei que pudessem beneficiar aqueles que tivessem as nossas crenças e valores judaico-cristãos. Pare de reclamar, pare de ser omisso e faça a sua parte, em especial na hora de votar. Eu sou de uma cidade no Nordeste que muito até hoje se vota com a barriga, não pelo fato dos preceitos e valores. Eu sou de Recife, em Pernambuco, no Nordeste, e é impressionante como até hoje esse demônio consegue persuadir as pessoas para que eles votem por um prato de comida. Eu nunca vi prato de comida tirar ninguém da miséria. O que tira você da miséria é uma mudança construtiva da sua mente, de que você é filho do dono do ouro e da prata, e se você aceitar começar hoje uma mudança de vida na sua família, você verá uma transformação de vida espiritual, financeira e em tudo aquilo que Deus já te prometeu na palavra de Deus. Aleluia! E eu sou prova disso. Porque Deus me entregou uma família simples, de uma mãe dona de casa, de um pai músico, para que eu pudesse vir para uma cidade que eu não conhecia. E me exaltou com a promessa de que Ele me traria e me trouxe para uma terra que mana leite e mel sobre a minha vida, porque eu guardo princípios e valores que eu não negocio, que estão na palavra de Deus.
Aleluia. Foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o mundo moderno que você tem hoje. As escolas públicas vieram da reforma protestante. Antes, quem tinha o domínio da educação eram as igrejas católicas. E elas ensinavam aquilo que elas queriam para quem elas queriam. E foi através da reforma protestante que começaram a surgir escolas públicas para que todos pudessem ler. Não apenas homens, mas mulheres também. Muito do que vocês mulheres têm hoje na sociedade é fruto da reforma protestante. E aí você vem dizer de que não existe, né, linkagem entre a igreja e a política. Foi a reforma protestante que deu acesso aos homens de classe mais baixas a conquistar riquezas e posições. Porque no passado, se você não tivesse sangue azul, sangue nobre, você não desfrutaria de nada. Mas foi a reforma protestante que deu acesso aos homens de classes mais baixas, que eles pudessem, fruto do seu suor, do seu trabalho, alcançar e viver do melhor desta terra. Isso é história, meus irmãos. História que não te contam. História que não permitem que vocês possam estudar. Aí existe aí os 4 contextos de mundo que você precisa ficar atento, que influenciam sobre a sua vida. O mundo biológico, o mundo psicológico, o mundo sociológico e o mundo espiritual. Só que você a vida inteira aprendeu, ou a maioria de nós, de que existe apenas o mundo espiritual. E nesse mundo jaz o maligno, jaz mesmo. Mas o contexto de você como cidadão aqui na terra, não é mundo não? Aí tem um texto aqui, abra sua Bíblia. Tem como projetar aqui Jeremias 29, 5? Eu aprendi que o projeto da minha casa, minha vida, é um plágio de uma instrução de Deus para o povo de Deus, hein? Vamos ver aqui, olha só. Edificai casas. Vamos ao contexto aqui, tá? O povo iria ficar 70 anos em terra estranha. Olha a instrução de Deus para o povo. Vamos lá? Edificai casas. Sabe por quê? Quando você tem a sua casa, a sua moradia, você tem segurança para poder viver junto com os seus, com a sua família. Ordem de Deus, edificai casas. E depois o quê? E habitai-as. Pastor, não é redundante não? É não. É tanto que existem movimentos hoje do inferno que invadem aquilo que não é deles, pelo fato de dizer que a função social de uma moradia é a posse. Se não existe alguém lá como posseiro daquela propriedade, ela está disponível para qualquer um que venha invadir, ele possa não só habitar, mas depois reivindicar a sua propriedade. Vocês sabiam disso? É a legislação brasileira em relação a uma função social da posse. Aí Deus fala assim, ó, minha casa, minha vida. Deixa projetado, varão. É o Sandro? Volta aí que eu vou destrinchar ele aqui para a gente. Edificai casas e habitai-as. Depois fala o seguinte, ó, e plantai jardins. Sabe por quê? A tua fome só será acabada por completo quando você aprender a plantar. Plantar quer dizer produzir o seu fruto. No nosso caso de hoje é fruto do seu trabalho. Só consegue ter sua fome mortificada por completo quem consegue produzir o seu próprio alimento. Os auxílios são importantes? São demais, porque ele mata um contexto de fome provisório, momentâneo, mas o que vai transformar a sua vida em relação a você nunca mais ter fome, é se você todos os dias sair para poder plantar no seu jardim. Então você tem o quê? Casa, você habita na sua casa e você planta, ou seja, você trabalha do seu suor, porque a ordenança de Deus lá no Éden ainda. Quais são os principais pontos do homem? Provisão e proteção. Eu protejo a minha casa, habitando nela, e eu gero provisão para a minha família através do meu trabalho. E depois eu faço o quê? E comei o seu fruto. Por quê? Porque todo obreiro é digno do seu salário. Se você pegar lá em Josué, no capítulo 1 e verso 8, você vai verificar o seguinte, que
se eu guardo os ensinamentos do Senhor, se eu sigo cada um dos preceitos do Senhor, e o trabalho é uma ordenança de Deus para nossas vidas, eu serei próspero, eu comerei em abundância, eu viverei em riquezas, porque a prosperidade está sempre associada a cumprir os mandamentos do Senhor sobre a minha casa. E aí, quem trouxe o alicerce e como primazia do Minha Casa Minha Vida? Sempre a Bíblia que ensina, gente. O problema é que você muitas vezes paga 10 mil, 30 mil, 100 mil, para poder às vezes só almoçar ou jantar com um coach, achando que ele é o cara, onde todos os ensinamentos já estão contidos na palavra do Senhor. É por isso da importância de você não perder um culto de ensino como esse, chamado Escola Bíblica Dominical, porque aqui os seus olhos se abrem para que a vida de Deus, ou melhor, a vida que Deus quer para a sua vida, ela possa se transformar em uma vida de abundância. Aleluia!